Conceito de infância. Olá, caros alunos, eu sou o professor Wagner Dias e vamos a mais um conteúdo. O conceito de infância, como sabemos hoje, nem sempre foi assim. Hoje, chamamos de criança uma pessoa pequena, inocente, que ainda não tem as habilidades e ainda não consegue fazer tudo que um adulto consegue, entre outras características. Mas esse conceito de infância já foi até dado para pessoas que não sabiam ler, mesmo tendo 30 anos, por exemplo. Isso aconteceu lá na Inglaterra. Então, vamos entender esse conceito de infância durante a história ocidental. A concepção de infância, ou o significado de criança, foi construído durante muitos e muitos séculos. Na Idade Média, ou até o século XV mais ou menos, não existia um conceito de infância, mas até os 7 anos o indivíduo era caracterizado por um comportamento de infantilidade. A partir disso, ele era considerado um mini-adulto. Assim, eles já eram inseridos no cotidiano dos adultos. E os menos favorecidos já eram condicionados ao trabalho, mas sem um preparo. Essa fase é nomeada como a infância negada, segundo um educador italiano, Franco Fraboni. Até os 7 anos, a criança não recebia proteção alguma, pois era cultural que a criança tinha que se virar e sobreviver no mundo. Com isso, o índice de mortalidade infantil era enorme, mas era grande também o índice de natalidade, ou seja, nasciam muitas e muitas crianças, mas, pelo descuidado, também morriam muitas outras. Por esse motivo, da criança ser considerada um mini-adulto, vemos nas pinturas da Idade Média crianças sempre ao lado de adultos e com roupas de adultos. Gradualmente, com muita influência dos religiosos, filósofos e educadores, esse conceito que se tinha de infância foi se modificando. A partir do século XVI, começou-se muito lentamente a abrir escolas para as crianças, mas é bom destacar que inicialmente apenas para os meninos brancos e financeiramente mais favorecidos. Essa ideia de abrir escolas era para separar e manter em uma parte do dia as crianças longe do mundo adulto e que fossem preparadas para enfrentar esse mundo posteriormente. A partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, destaco 2 aspectos importantes. Enquanto os adultos iam para as indústrias trabalharem, as crianças financeiramente mais favorecidas, ou seja, as ricas, iam para a escola. Já as crianças de famílias financeiramente menos favorecidas, vamos dizer a verdade, os pobres, a maioria delas iam para o trabalho junto com os pais. Em algumas comunidades, tinham escolas para essas crianças, mas coordenadas pelos próprios indivíduos da sociedade proletariada, sem profissionais adequados ou especialistas, não tinham profissionais professores. Parte do dia, essas crianças ficavam na escola, a outra, elas iam para as indústrias trabalharem. Nesta fase, que começou no século XVI, Franco chama de infância industrializada, que vai, sim, do século XVI até o século XVIII, em média. Ainda nesta fase, a criança que vai para a escola, ela é preparada para ser um adulto. Aprende a ler, é educada e corrigida nos comportamentos para se viver em sociedade. Mas, no lugar de procurar entender e aceitar as diferenças e semelhanças das crianças, a originalidade de seu pensamento, eles tratavam-as como todas iguais, preparando-as para ser um adulto. Destaco os maus tratos e as correções físicas que as crianças sofriam na escola, que nós ainda tínhamos resquícios disso na década passada, falha a verdade. Nesta fase, as escolas já entendiam, em parte, que as crianças não eram iguais aos adultos, mas esse novo conceito de infância era relativo, pois eram apenas as crianças que tinham maiores condições financeiras e iam para a escola, ou seja, as ricas e geralmente brancas. A partir do século XIX, mais ou menos, mas não em uma data exata, uma grande influência das pesquisas e do contexto científico começa a entender que a criança tem características próprias e é uma fase importante do desenvolvimento humano. Surgem, então, várias teorias para explicar o desenvolvimento infantil
e outras tantas para explicar o processo de aprendizagem. E estudos científicos começam a mostrar que o bom desenvolvimento infantil, respeitando essa fase do desenvolvimento humano, seus limites, suas potencialidades, reflete em um adulto mais saudável e com um tempo relativamente maior de vida. Essa fase, Franco chama de infância de direitos. Mas o que marca essa fase continua sendo a dualidade financeira. Crianças ricas ou que possuem melhores condições, esse conceito de infância se aplica bem, mas crianças pobres não. Mesmo indo para a escola, sabemos que não é uma escola de qualidade. E na sociedade, muitas vezes, essa criança precisa trabalhar para ajudar e manter as alimentações familiares e continua tendo seu direito de infância negado. Para finalizar, eu destaco: a infância é uma categoria historicamente permeada pela violência e pela exclusão social. Meninas sempre foram tratadas de forma diferente e inferiormente, em decorrência do machismo impregnado na sociedade, desde a antiguidade. E a criança pobre, que sempre é excluída, negligenciada e retirada seus direitos, de uma forma clara e explícita, ou mascarada e implícita na sociedade também. Eu sou o professor Wagner Dias, esse foi mais um conteúdo educacional. Um grande abraço.